Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar as demissões que aconteceram na Jovem Pan, ou como alguns chamam, Jovem Clã, né? As demissões do Rodrigo Constantino e da Zoe Martínez, né? Que é uma cubana que está ali mais para poder criticar a ilha e tal, falar mal de Cuba e tudo mais. O que é legítimo em certo sentido, né? Mas enfim, denota o posicionamento do veículo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as demissões do Constantino e da Zoe Martínez e também de outras demissões que aconteceram na emissora e de certa forma como que isso reflete, né, a questão do jornalismo, algumas questões importantes aí relativas ao que significa o jornalismo de maneira mais ampla, né? E também alguma coisa sobre a visão dos dois, tá? Aqui no vídeo de hoje. Então, para começar, vamos logo dizendo que os dois foram demitidos, né? O nome dela é Zoe Martínez, tá? Eles foram demitidos da Jovem Pan. Então, a primeira questão que eu levanto aqui é a seguinte: será que isso tem algum tipo de validade, né? Para mim, pelo menos, não tem. Né, do ponto de vista da audiência, porque eu não assisto Jovem Pan, eu não vejo Jovem Pan, não tenho o menor interesse em ver aquilo, porque é um veículo que tem uma linha ideológica que não me agrada, não me interessa, né, e as poucas vezes que eu paro para assistir, realmente me incomoda aquilo. Né, enfim, comportamento golpista mesmo deles, e a gente vai falar um pouco disso também no vídeo de hoje. Né, ao mesmo tempo são neoliberais, então quer dizer, né, é um grupo que não me agrada, né? Aqui a galera que assiste o canal sabe que a minha perspectiva aqui é outra, né? Porém, eu tenho uma questão em relação a essa coisa do posicionamento, né, do pessoal da Jovem Pan, né? Tem gente que critica, diz que não, que o jornalista tem que ser imparcial e tal, e essas coisas simplesmente não existem, né? A gente já falou disso em outros vídeos aqui do canal também. Imparcialidade, isenção, isso não existe. A gente vai falar também um pouco disso no vídeo e dar umas dicas de livros aqui para poder ajudar a pensar isso aí, tá? O fato é que isso não tem sentido, ficar esperando que um veículo de imprensa seja absolutamente imparcial. Isso não tem sentido, né? Os veículos de imprensa eles recebem, né, dinheiro de anunciantes, e esses anunciantes têm força de pressão ali em grande medida para poder alinhar, né, o noticiário, os comentários, enfim, a uma linha ideológica que geralmente é a linha ideológica do mercado e de maneira mais específica ainda até o mercado financeiro, tá? Isso não significa que não possam acontecer boas reportagens, não possa acontecer, né, enfim, matérias interessantes, feitas com rigor. Isso pode acontecer com certeza e tem vários exemplos disso. Mas existe um certo limite ali, né, e ao mesmo tempo uma certa frequência de matérias e reportagens e comentários pró-mercado que deixam muito claro que os veículos da grande imprensa, quase todos eles, são de direita, né? Alguns uma direita mais neoliberal, menos conservadora, né? É o caso da Globo, por exemplo, e outros, né, que ficam ali num certo entremeio, como é o caso da Record, né, que ao mesmo tempo que faz as suas novelas ali, mas tem, né, também uma programação muito religiosa e tudo mais. A exceção na chamada grande mídia, que é essa mídia de massa, é a Carta Capital, que é uma revista mais à esquerda, né, a parte da esquerda moderada. O resto, todos eles, revista Veja, Globo, Bandeirantes, SBT, enfim, Isto É, todos esses, o UOL, né, os sites também, todos têm uma perspectiva mais neoliberal. E aí, repito, isso não significa que não produzam boas reportagens, não significa, inclusive, que não divulguem certos acontecimentos, certos fatos aí da economia e da política, né? Eu, inclusive, converso isso com os amigos aqui, porque hoje a maneira de distinguir essa coisa da mentira ou do posicionamento mudou com o advento das fake news, né? As fake news, elas são feitas assim, uma coisa paupérrima, né? Paupérrima que eu digo, né? Pobre ao extremo de complexidade, de elaboração. O negócio ali é uma montagenzinha, né? Algumas até carregam uma fonte, assim, que é uma fonte falsa, né, ou suspeita,
mas a maioria nem fonte tem, são frases, né, jogadas ali a esmo, e as pessoas vão e compartilham aos milhares, aos milhões isso, né? E aí é interessante que os veículos da imprensa tradicional, da imprensa de massa, mais antiga, têm tomado uma certa posição nesse jogo, né? Alguns jornais têm, inclusive, agências de verificação de fato para poder desmentir as fake news. Isso é uma coisa curiosa, né? Que aconteceu nos últimos anos aí com o advento do bolsonarismo. Os veículos de imprensa que tinham uma espécie de monopólio, né, da verdade, têm agora que fazer um trabalho de... quer dizer, né, para ser mais específico, os veículos de imprensa tradicional e da mídia de massa que tinham um monopólio do valor de verdade para a sua produção, hoje concorrem com as fake news. E aí eles têm que fazer, né, às vezes a contragosto, às vezes não, um trabalho de desmistificação e de aproximação, às vezes maior ainda com a verdade do que faziam antes. Isso é muito interessante, né, para poder contrapor as fake news que ganharam muito espaço, né? Ao mesmo tempo, isso não significa que os veículos da imprensa tradicional não se posicionem também, não tenham posição. Eles têm posição. Só que essa posição não aparece e nunca apareceu, né? Talvez a exceção, existem exceções, né? Com certeza. A revista Veja, por exemplo, sempre foi uma revista violenta contra a esquerda, né? Um discurso muito violento, mas no geral faz-se uma espécie de enfeite ali na linguagem, se muda um adjetivo, se modifica uma foto de lugar e tal, para poder estabelecer um posicionamento meio que indireto, né, ou de viés. Então isso acontece frequentemente. Então eu costumo dizer para os amigos hoje que a diferença de posicionamento da grande imprensa hoje você encontra no adjetivo. Então a grande imprensa escolhe o seu lado no adjetivo. E aí a gente volta para a questão da Jovem Pan, né? Vamos ver o tempo aqui. A gente volta para a Jovem Pan. A Jovem Pan, quer se queira, quer não, ela é abertamente posicionada. Ela tem lado abertamente. Ela diz qual é o lado dela, né? E eu acho isso rico. Eu acho isso uma ótima contribuição. Ainda que eu discorde completamente de tudo que eles falam, né? Salvo uma exceção ou outra ali, que tem umas pessoas, né? Guga Noblat, tem algumas pessoas que de vez em quando falam, e tem alguns comentaristas novos também aí, que eles estão mudando, né? Essas demissões fazem parte de uma mudança, mas eu acho isso produtivo, eu acho interessante isso, porque isso gera, né, a percepção de que é isso aí mesmo, eles têm lado, eles têm escolhas, eles assumem posicionamentos, né? Não existe isso de imparcialidade, enfim, isenção, e a gente vai falar disso. Mas voltamos aqui à questão do Rodrigo Constantino e da Zoe Martins. Tá? O Ministério Público, né? Primeiro eles foram afastados, há 3, 4 dias aí foram afastados, e agora foram demitidos, né? Ou seja, definitivamente afastados, foram demitidos. Isso porque no dia 14 o Ministério Público Federal abriu um inquérito para poder apurar a conduta do Grupo Jovem Pan em relação a uma série de temas, né? E a Folha de São Paulo noticiou da seguinte forma, ela diz: o órgão, né, ou seja, o Ministério Público Federal, vai investigar a veiculação de notícias falsas, ou seja, fake news. A Jovem Pan está sendo acusada de ter veiculado fake news na sua programação, estímulo a ataques antidemocráticos, ou seja, né, uma atmosfera golpista ali dentro, né, os comentaristas abertamente defendendo o golpe militar, e comentários abusivos feitos pelos comentaristas, né? Então, que comentaristas são esses? Esses comentaristas são, né, o Rodrigo Constantino, a Zoe Martins, o Adrilles Jorge, né, que é aquele ex-BBB aí que virou comentarista de política, né, cá entre nós um péssimo comentarista, mas enfim, né? O Augusto Nunes, que é outro, né? O tal do Caio Coppola, enfim, e etc, etc, né? E aí, o Constantino já foi mandado embora da Jovem Pan há mais ou menos 2 anos, né, por conta daquele caso da Mariana Ferrez, que ele foi... ele chegou a dizer que se a filha dele chegasse bêbada em casa e reclamando que foi estuprada, ele não ia denunciar os estupradores, enfim, né? E aí aquilo ali gerou uma
enfim, uma saraivada de críticas a ele, ele foi demitido da Jovem Pan há 2 anos. E aí depois voltou, né? Voltou para a programação da Jovem Pan e agora está sendo demitido de novo, tá? E o Rodrigo Constantino tem várias coisas aqui, né? Ele, no dia 14 de novembro, ele disse que o resultado das eleições do país foi fruto de um malabarismo do Supremo, ou seja, né, um discurso golpista, né? A Zoe Martini defendeu abertamente que as Forças Armadas destituíssem os ministros do STF no dia 21 de dezembro, né? E isso se insere também nessas críticas que o Ministério Público Federal está fazendo, né? E outras figuras da Jovem Pan também foram demitidas, né? Então, o Caio Coppola foi demitido no dia 31 de outubro, um dia depois da derrota do Bolsonaro. O Augusto Nunes também foi demitido no mesmo dia, mas o motivo parece que é confidencial, tem ali alguma coisa no contrato dele que impede que se diga o motivo. Guilherme Fiuza foi demitido também, a Ana Paula do vôlei, né, na verdade pediu para sair, né, e todas essas figuras fizeram parte aí nos últimos anos, né, especialmente no ano de 2022, dessa linha de frente de ataque sistemático à esquerda, ao PT, ao Lula, né? E em muitos casos, na maioria dos casos, um discurso golpista, um discurso violento, ali, um discurso, enfim, e muitas vezes um discurso estúpido, né? De críticas vazias à esquerda, essa atmosfera anticomunista que a gente tem no Brasil aí nos últimos anos, fascista, que está refletida na lógica da Jovem Pan, né? E o Guga Noblar, que é a exceção, né? Que era uma voz ali mais razoável, mais ponderada nesse sentido. Ele foi demitido também no dia 31/10 e ele disse que ele foi demitido porque não aceitava criticar o PT e o TSE como o pessoal da Jovem Pan, a direção da Jovem Pan exigia ou sugeria ali, né? E ele disse que a Jovem Pan é um acessório do Bozo, né? do Bolsonaro, tá? Outras figuras também foram demitidas, Carla Secato, Michael Mendes e Christine Graen, né? E o Tutinha, que é o tal do presidente lá da Jovem Pan, ele renunciou ao cargo de presidência e esse cargo também já está em outra mão ali, em outras mãos, né? E ele saiu dessa... Então, quer dizer, a Jovem Pan foi completamente ali descaracterizada nesse sentido e está alterando o seu foco. Vai saber por quê, né? Talvez seja para fazer algum tipo de média com o novo governo que está entrando, de repente, porque, né, pode ser isso. Ou pode ser meramente um medo de perder a concessão, né? De tantos excessos que foram cometidos pela emissora nesses últimos anos, né? E aí eu finalizo aqui essa reflexão pensando no Constantino, né? Que é esse cara que, né, volta e meia fala um monte de bobagem, tem uma perspectiva de economia muito ingênua, né? Já tomou várias, né, invertidas brilhantes aí do Ciro, por exemplo, em debate, que são famosos aí no YouTube, né? Ele é um sujeito que ele é uma figura meio estranha, né? Porque ele se defende como um liberal, ao mesmo tempo conservador, né? E ao mesmo tempo defensor do Estado mínimo, né? Só que não tem como você... E ele cita os liberais clássicos, etc. Não tem como você ser liberal e defender o Estado mínimo. Porque os liberais clássicos, o liberalismo clássico de fato, ele não prescindia do Estado. Os autores clássicos defendiam, né? O próprio Adam Smith, o Locke, enfim, outras figuras também, defendiam um papel importante para o Estado na economia, né? Quem deixa de, né, quem começa a trabalhar com essa noção de Estado mínimo são os neoliberais. Então a gente tem um movimento neoliberal que é radicalmente contra o Estado. E esse movimento neoliberal, ele acontece em alguns países do mundo, ele tomou conta da América Latina durante um período, né? E ele às vezes volta, como voltou na Argentina com o Macri, né? E foi o fracasso que foi, como voltou aqui no Brasil com o Bolsonaro, com o Temer, né, com o golpe, depois Paulo Guedes, e é esse fracasso que a gente está vendo aí nos últimos 4 anos, os números da economia todos, né, horríveis, né, o salário mínimo não teve nenhum ganho, né, o poder de compra da população ferrado, né, tudo caro pra caramba, a inflação alta, enfim.
né? Quem ganhou dinheiro foram aqueles que ganham sempre, são os rentistas, né? O pessoal das bolsas de valores, né? O pessoal do agro que exportou com dólar alto, né? Essa minoria de 5% da população brasileira. A fome voltou atacando mais de 35 milhões de pessoas, enfim. Então, o neoliberalismo é isso aí. E ele volta de vez em quando, né? Eles fazem golpe, eles têm essa... A mídia de massa é radicalmente neoliberal, então, né, você bombando mensagens neoliberais todo dia para a população, você acaba, às vezes, convencendo as pessoas a darem tiro no próprio pé, né? Porque foi o caso com o Bolsonaro. Enfim, e aí o Rodrigo Constantino se defende como um liberal conservador, defensor da família, do cristianismo, que é esse lado meio olavista dele ali, né, que ele, enfim, teve conexão com o Olavo de Carvalho, que é esse fantasma aí que ainda de vez em quando, né, baixa ali nos bolsonaristas, né? A maioria dos bolsonaristas, né, não tem nem interesse em ler nada, né? Agora tem uns que vão e leem, só que leem essa porcaria, o Olavo de Carvalho, enfim. E o Rodrigo Constantino é um desses, né? E tem esse lado aí dele, que é esse lado, né, do conservador, que ele se transformou, ele diz isso, né? Só que tem essa contradição, né? No fundo, ele não é liberal, ele é neoliberal, né? Ele é neoliberal e conservador. Ele é uma síntese do governo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro não é neoliberal. O Bolsonaro, ele é um milico das antigas, né? Conservador ao extremo ali, né? Às raias do militarismo, e que se vinculou ao Paulo Guedes pela via do anticomunismo e antipetismo, que interessavam a ele como uma via partidária para chegar ao poder, uma via eleitoral, né? E aí ele ganha a eleição assim. Mas ele, se você começa, né, a estudar ali quais foram os posicionamentos dele nos últimos anos antes de ser presidente, ele não é neoliberal, né? Mas o Rodrigo Constantino é. E ele é uma espécie de mistura, então ele é uma síntese bem razoável aí do que é o bolsonarismo desses últimos 4 anos, tá? Então, vamos lá, né? E aí vamos aos livros, para a gente depois finalizar aqui o vídeo, tá? Vamos aos livros aqui. Para não ser totalmente injusto, né? Para não ser injusto, na verdade, né? Para não ser injusto com o Constantino, esse livro aqui, História do Brasil Vira-Lata, do Aurélio Schomer, tá aqui, que é um cara de direita, né? Eu li esse livro há alguns anos e, né, ele parte de uma perspectiva liberal, neoliberal, né? Mas ele tem algumas sacadas interessantes sobre cultura, sobre história, né? Não sobre economia, porque eles não pensam bem o Brasil econômico. O projeto neoliberal em termos econômicos é ruim, né? Ele já mostra aí, os números mostram isso o tempo todo. Mas do ponto de vista da cultura e da história tem umas ponderações interessantes aqui, e o prefácio é do Constantino. O texto do Constantino nesse livro não tem nada que você olhe e fale, não, isso é um absurdo, isso é bizarro e tal. Ele faz um texto ali muito ponderado, muito, né, e falando sobre aspectos culturais. Então, quer dizer, não tem esse posicionamento neoliberal dele, nem ele não era conservador nessa época ainda, pelo que o texto dele pondera. Isso é interessante, inclusive, de mensurar, né? Porque se você olha o discurso dele hoje, essa coisa pró-família, cristianismo e tal, é bem diferente do que ele escreve aqui nesse prefácio, tá? Então essa é uma dica que eu deixo aqui até para quem quiser analisar aí, né, um discurso um pouco diferente do Constantino. Com relação a Zoe Martini, ela critica muito Cuba, e eu deixo sempre essa dica aqui, né, O Noturno de Havana, que é esse livro que conta como era Cuba antes da Revolução Cubana. Era uma ditadura de direita de um general chamado Fulgêncio Batista, que ganhava 2 milhões de dólares da máfia americana para poder botar ordem na ilha e as pessoas poderem ali fazer aquele trabalho, né, semi-escravo, né, bordéis, casas de jogo, né, cassinos, etc. E eles ganham muito dinheiro porque não podiam fazer isso nos Estados Unidos. É evidente que isso não significa que Cuba não tem os seus problemas, claro que tem, todo país tem os seus problemas, né? Mas Cuba é muito atacado de uma maneira, né, exagerada pela direita brasileira, que não considera uma série de elementos aí históricos importantes nesse contexto, inclusive o embargo dos Estados Unidos. A internet está mudando Cuba agora lá também, está transformando aí, está fazendo aparecer algumas coisas diferentes lá, né, e a gente tem que acompanhar aí para poder ver se
se isso vai acarretar em perdas naquilo que eles têm de positivo, né? Que é saúde, educação, uma estrutura social básica ali boa, né? Que gera inclusive uma expectativa de vida que é a segunda maior do continente americano inteiro, né? Só perde para o Canadá. Então, enfim, isso a gente tem que acompanhar, tá? Então isso é em relação a Zoe Martin. Como a gente está falando de comentaristas, né, de televisão, deixo esse trabalhinho do Michel Foucault, A Ordem do Discurso, tá? Que é um trabalho de 1970 do Foucault. É uma aula inaugural dele, né? O livro é pequeno aqui, tem 79 páginas, quer dizer, é um livro tranquilinho de bolso, né? Então dá para vocês lerem rápido. E o Foucault vai desenvolver aqui uma tese sobre o conceito de comentário, né? Na perspectiva da teoria do discurso dele, fala sobre o conceito de autoria também. Então, quer dizer, um livro bem interessante que ajuda a pensar essa posição do comentarista, né? Dentro desse jogo discursivo da grande mídia, tá? E aí, dentro dessa discussão da grande mídia, eu trago também alguns livros aqui que eu acho bacana, tá? Porque existe essa coisa, né, porque o jornalista tem que ser imparcial, ele tem que ser isento, né, e objetivo. E você busca uma certa objetividade, obviamente, na descrição das coisas, quando você tem rigor, né, quando você tem compromisso ali inclusive com a pesquisa, né, porque é um trabalho de pesquisa que o jornalismo faz. Alguns fazem com extrema qualidade, né, outros fazem de maneira mais pobre, né, e você tem, evidentemente, os comentaristas, né, e aí você tem o livro do Foucault aqui nesse contexto. A questão é que tudo isso se enreda num jogo, né? As notícias aparecem, os comentários sublinham a notícia, né? E ao mesmo tempo dão um certo volume, né, de confirmação e de legitimidade para aquilo, né? Tudo isso é um jogo ali que busca, né, legitimar uma perspectiva de mundo, né? Então você não vai ver, por exemplo, os veículos da grande imprensa defendendo, tirando a Carta Capital, evidentemente, defendendo o fim do teto de gastos, por exemplo. Vocês não vão ver isso acontecer, né? Porque isso é a agenda da esquerda, não é a agenda dos neoliberais, e a grande mídia geralmente é neoliberal. Então, por exemplo, os comentaristas de economia da Globo, né, Miriam Leitão, Merval Pereira, Sardenberg, etc., eles vão sempre defender uma agenda neoliberal. Eles fizeram críticas ao Bolsonaro nos últimos anos por uma questão de costumes, né? O posicionamento do Bolsonaro conservador nos costumes, e por conta dos ataques feitos pelo Bolsonaro à Globo, especificamente, né? Ele atacou violentamente a Rede Globo, e então o posicionamento deles foi, obviamente, né, uma antítese, ele foi um contraponto ao Bolsonaro. Mas isso não significa que eles não sejam radicalmente semelhantes ao discurso do Paulo Guedes, talvez ali idênticos, né, na agenda econômica específica, estrito sensu. Então deixo esse livro aqui do Perseu Abramo, Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. É um trabalho bacana que desenvolve uma reflexão sobre esses conceitos de imparcialidade, isenção e objetividade, tá? E ajuda a pensar também aí, inclusive, esse papel da Jovem Pan nesse contexto, né? Porque a Jovem Pan está fazendo um papel interessante nesse aspecto específico aqui de desmistificar esse purismo que existe em relação ao jornalismo de maneira geral, tá? Deixo mais 2 livros aqui sobre jornalismo, sobre ética e imprensa, do Eugênio Butti, que vai refletir algumas questões desse meio, né, desse tema que eu estou falando aqui, tá? Trabalho bem legal do Eugênio Butti também. E esse livro aqui do Carlos Dornelles, chamado Deus é Inocente, a Imprensa Não. Já fiz também vídeos aqui que eu falei sobre ele. É um livro, né, no qual o Dornelles vai discutir a cobertura das guerras do Iraque e do Afeganistão pela grande mídia brasileira, né? A guerra do George Bush, filho, né? Depois do 11 de setembro. Então ele vai dizer, vai provar aqui, a partir de uma série de pesquisas que ele fez, que a grande imprensa brasileira, geralmente, o que ela fez? Ela copiou e colou, ela reproduziu o material das agências de notícia ocidentais que estavam cobrindo os eventos, ou seja, não houve
de fato uma cobertura em loco dos eventos, né, daquelas guerras, e não houve sequer o contraponto, né, com as agências de notícia, ou com com a perspectiva do outro lado da guerra, que era o Iraque, o Afeganistão. Tá? Então esse trabalho também é interessante para poder ponderar isso aí. Certo? A gente já fez vídeo aqui sobre isso também. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Gabriel Monteiro, né, e falei sobre essa questão. Nós aqui no canal, eu aqui no canal tenho lado, tenho aqui, me posiciono, ainda que eu busque, né, aprofundar os temas o máximo possível, ter rigor na hora de citar as coisas aqui, mas evidentemente que eu tenho lado, todo mundo tem, não tem ninguém que não tenha. Quem finge que não tem, né, tem gente aí que diz, não, eu não tenho lado, vale tudo, conversa fiada, entendeu? Tem lado. E aí você começa a forçar a barra, você vê que tem, né? Começa a conversar, faz uma pergunta, faz duas, faz três, e aí você, né, vê que a pessoa tem lado. E às vezes ela não mostra o lado nem na resposta, ela mostra o lado em posicionamento de vida dela, né? Enfim, e aí para finalizar, como a gente está falando aqui, né, de suspeitas de crimes cometidos pelo jornalista da Jovem Pan, eu deixo esse livro, mais uma vez, da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, uma reflexão dela sobre, né, o conceito de pós-verdade e as fake news, as bolhas de internet, etc. e tal. Tá? Por quê? Porque a nossa reflexão final aqui do canal, para poder resumir essa questão da Jovem Pan nesse aspecto específico, ou seja, no aspecto das investigações do Ministério Público Federal, e agora eu não estou falando mais desse lado bom da Jovem Pan, que é chamar atenção para o fato de que todo mundo tem lado, né? Mas estou falando do lado ruim. Agora vamos ao lado ruim. Por que, né, existe esse lado ruim? Porque, como a gente já falou em outro vídeo aqui do canal também, essa questão da liberdade de expressão, ela tem limites. Ela tem limites, né? Então, assim, você pode defender o seu lado, qualquer lado que for, né? Você pode defender o neoliberalismo, eu não acredito nisso, mas você pode defender, né? Eu não posso te impedir, se eu for o Estado, se eu for o presidente, eu não posso te impedir de defender uma ideologia diferente da minha, ainda que eu não concorde com ela. Você pode defender o conservadorismo, pode também, com certeza, pode defender ali sem problema. Agora, tem certas coisas que você não pode defender, simples assim. Por quê? Porque elas atacam a própria existência da pluralidade de ideias mínima ali necessária para o contexto da democracia. Então você não pode defender golpe militar. Não pode defender. Né? Você não pode defender nazismo. Né? E você não pode defender um torturador, como fez o Bolsonaro no Congresso aquele dia, lá no dia do impeachment da Dilma, que ele deveria ter saído dali preso, né? Ou minimamente, né, com um processo de cassação já de cara, de saída, entendeu? Para ele poder não voltar nunca mais para o Congresso. Então essas coisas você não pode defender. Então uma coisa é a gente dizer que a Jovem Pan pode ter o seu lado, ela pode ter ali a sua, né? É o paradoxo da tolerância, né? Ser tolerante com todo mundo, menos com os intolerantes, né? E aí a gente finaliza com isso. Então esperemos aí que o Ministério Público Federal faça a investigação e a gente possa aí, né, ver o que vai acontecer com a Jovem Pan. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!